Oi. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas sobre a sua infância. A gente vai dar uma volta no tempo, fazer você lembrar algumas coisas sobre a sua infância. Então, estou aqui com o meu caderninho de gatinho, de gatinhos. Você gostava de animais na sua infância? Nem comecei, mas já estou fazendo uma pergunta. Eu também estou com a minha caneta de Donut. Minha caneta de Donut. Vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta: qual era a sua lembrança favorita quando você era criança? Qual que era a sua lembrança favorita quando você era criança? Aquela que você nunca esquece. Você sempre lembra ela. Você nunca esquece ela. Tipo, ela é a sua lembrança preferida. Talvez ela seja o seu momento preferido da vida. Eu não consigo me lembrar da minha, mas eu acredito que você vai lembrar da sua. Você vai lembrar da sua. Então vamos pra segunda. Você lembra do seu primeiro dia de aula? Você lembra como foi? Você pode me contar um pouquinho sobre ele detalhadamente? Pode contar sobre ele. Interessante. O meu, eu lembro até hoje porque eu nunca fiz pré, nunca fiz escolinha, essas escolinhas. Eu entrei diretamente pro 6º ano. E aí eu lembro que eu entrei na fila, assim, meio desconfortável. Porque eu sempre fui meio introvertida. E eu lembro a primeira melhor amiga da vida que eu tive. Ela pegou e puxou o assunto comigo. Eu não lembro exatamente sobre, mas foi muito legal. A gente foi amiga por bons tempos, mas a amizade acabou por muito tempo. Mas hoje eu sei que ela é até mãe. E hoje eu coleciono Silvéria Férias. E assim, sabe, a vida tem caminhos opostos. E eu continuo preferindo colecionar Silvéria Férias. Você sabe me dizer qual que era seu desenho preferido na infância? Aquele que, tipo assim, eu acredito que você tenha vários, porque é impossível ter só um, sendo que antigamente os desenhos eram extremamente bons, interessantes, eram muito bons. Acredito que seja muito difícil. Isso é legal, eu curto isso também. Mas o meu preferido, e assim, né, eu tenho muito carinho por ele hoje. Eu assisti até o Fiona e Cake que lançaram. Hora de Aventura, eu amo Hora de Aventura, eu sou extremamente fã. Até hoje, com uns 20 anos de idade, eu sou extremamente fã. E eu tenho as HQs, eu tenho o maior carinho. Pra mim é um desenho que vai ficar marcado. Eu posso ter 50 anos de idade e eu vou falar: gente, Hora de Aventura é muito bom. Assistam Hora de Aventura, mesmo que vocês estejam velhos. Agora a gente vai pra terceira. Você se lembra qual que foi o seu primeiro animal de estimação? Que animal que era? Qual que era o nome dele? E ele tá vivo até hoje ou não? A gente cresce, mas os animais têm a vida muito curta, mas eles são muito importantes nas nossas vidas, pelo menos na minha. Eu lembro da minha primeira gatinha chamada Misha. Ela foi atropelada. Foi por uma irresponsabilidade não minha, mas ela foi e eu fiquei muito triste. Ela sempre foi uma gatinha muito boazinha. Eu cresci com gatos, então gatos, eu sou alérgica a gatos, e gatos sempre teve comigo a minha infância inteira. É uma coisa que, sabe, quando você sente uma conexão, eu sinto. Quinta pergunta. Qual que era seu doce
preferido da infância, sabe? Me dizer essa é bem difícil. Pelo menos acho. Eu não consigo. Não, eu consegui sim, mas eu quero que você responda primeiro. Esse é gostoso, muito bom. Mas o meu era doce de leite. Eu realmente amo doce de leite até hoje. Só que hoje não é mais meu preferido. Meu doce preferido é Ferrero Rocher. Só que doce de leite é muito gostoso e eu amo até hoje. Eu tenho um ritual até de todos os meus bolos de aniversário serem de doce de leite. É obrigatório. É muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá pra próxima pergunta. Você sabe me dizer qual que era? Essa daqui eu tenho certeza que você vai saber me dizer. Qual que era seu brinquedo preferido? Aquele que você amava, você tinha um carinho enorme. A gente não compartilhou esse gosto em comum, mas eu entendo o seu carinho por esse. O meu, com certeza, era Monster High. Toda Monster High, no geral, eu era apaixonada por Monster High. Eu amava elas. E eu me arrependo muito de ter vendido elas, gente, sabe? Isso é um arrependimento. O maior arrependimento na vida que eu tenho é esse. Porque eu gostaria muito de ter guardado. Então, se você tem seus brinquedos até hoje, mesmo se você tenha 30 anos, só repasse se você não gosta. Ou se você tem filhos. Mas eu não faria nenhum dos dois. Ok, então vamos para a próxima pergunta. Qual que era o seu lugar preferido pra brincar na infância? Você tinha um? Aquele que você ia sempre, que sempre você gostava? Legal, interessante. Eu não sei dizer qual que era o meu preferido, infelizmente. Nisso você vai me perdoar. Essa é bem difícil, eu acho. Essa é um pouco difícil, essa pergunta. Você vai ter que caçar bem no fundo da sua memória essa. Qual que era a sua música preferida da infância? Ou seu artista? Eu acho essa um pouquinho mais fácil. Qual que era seu artista preferido? Sabe me dizer? O meu era Xuxa. Eu não lembro a música exatamente. Mas não, eu lembro que eu era muito fã da música Toxic da Britney Spears. Mas assim, infantil era realmente a Xuxa. Eu amava a Xuxa. Eu adorava todas as músicas da Xuxa. Eu consumia muito o CD dela. Isso eu lembro. Vamos marcar aqui. E essa caneta não pega. Essa caneta é linda. Tá vendo, gente? A gente não pode ir pelas coisas só pelas belezas, porque ela não pega. Não pega. Descobri isso agora. E ela pegava. Um dia ela já pegou. Mas esse dia não foi hoje não. Olha. Ele faz um barulhinho gostoso. Essa pergunta, eu meio que respondi ela, mas não sei se você respondeu ela no começo também. Você lembra do seu melhor amigo de infância? Você lembra dele? Você lembra o nome dele? Você pode me falar o nome dele? Você lembra como que você conheceu ele? Na escola? Igual a mim. Você conheceu ele na escola. Na escola, né? Normalmente é nosso primeiro... Né? Tem aquele negócio que a gente meio que tem que estudar em escola, porque a gente tem que fazer... A gente tem que compartilhar coisas humanas, essas coisas. Apesar que eu não concordo muito, não, sabe? Porque depois tem pra gente que a escola é um momento mais feliz e tem que vir pra gente que escola é só trauma. Eu, por exemplo, dou graças a Deus todos os dias em que eu nunca mais tenho que voltar pra escola. Verdade, você tem pesadelos? Essa não tem nada a ver com a infância, mas eu fiquei curioso. Vocês têm pesadelo com a escola? Eu vi isso num relato, num comentário uma vez. E muita gente tem pesadelo ainda com a escola, tipo, sonha. E eu sonho realmente direto. Às vezes eu sonho com a minha escola do ensino fundamental 1, depois do ensino médio, do ensino fundamental 2. Eu sonho bastante, vocês acreditam? É bem estranho, né? Normalmente a gente que é meio traumatizado com a escola. A gente sofreu bullying, a gente fica meio nas ideias. E a gente sonha sobre
isso, pelo jeito. Ou quem é feliz, ou se você foi feliz nisso, você sonha também. Interessante. Você sabe me dizer qual que era seu maior medo na infância? Esse aí, normalmente a gente sabe, né? Esse medo é interessante. Medo do escuro. Eu também tinha muito medo do escuro. Eu realmente tinha muito medo, né? Hoje em dia, é uma coisa que eu não me importa. Só que o medo que eu tenho até hoje, na verdade, eu considero como fobia. Porque é algo que atrapalha tão um pouco minha vida. É um medo, tipo, sabe, incontrolável. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de escândalo. Eu odeio escândalo, mas esse medo me faz ser escandalosa. Porque eu fico afobada. Eu tenho muito medo de inseto. Tipo assim, muito medo mesmo de inseto. Assim, medo, assim, tipo, você tem medo de formiga, medo de mosquito? Sim, eu tenho medo. Eu, tipo, assim, de mosquito, nem tanto, mas se ele relar em mim, eu já fico afobada, sabe? Eu já me dá assim, mas o maior medo é de besouro. Assim, no geral, sabe? Se o bicho estiver perto de mim, eu já, sabe? Eu fico uma coisa meio irracional de tão medo. É bizarramente, é uma fobia, eu considero, e eu sempre tive isso, sempre. Às vezes, o maior medo de morar sozinha tipo, você teria medo de ser roubado, de ter sua casa invadida? Não, eu teria medo de vir um inseto muito grande que eu não dê conta de pegar uma vassoura, de meio metro, assim, pra eu dar uma vassourada nele. Esse é o meu maior medo. Eu não consigo matar um inseto, e aí o que eu faço? Vou ter que... Sabe, eu pensei isso, eu vi um comentário que eu gostaria muito de morar num prédio, porque aí eu posso encher o saco do síndico e falar, você poderia vir aqui me ajudar a matar um inseto? Provavelmente ele ficaria puto pra caramba, mas se eu fosse uma pessoa gentil, talvez faria, porque o trabalho dele não é nem na minha casa matar inseto, mas, né, eu acho que ele faria esse favor pra mim. Bom, eu vi numa moça que um síndico dela fez. Então, quando você era criança, você era uma criança leitora, que lia? Legal, você era igual a mim. Você lia bastante livros ou quadrinhos? Qual deles? Você começou com livro ou quadrinho? Legal. Eu comecei... Eu não sei, na real não sei falar, mas eu li os dois. Porém, vocês acreditam que aqui em casa era o inverso? Era, tipo assim, normalmente nossos pais pegam e lêem pra gente, né? Que lê. Sabe o que eu fazia? Eu tenho uma memória assim, eu pegava, minha mãe tava passando esmalte, ou fazendo a unha, eu pegava um livro que eu tenho até hoje, e eu lia pra ela enquanto ela fazia a unha. Então, tipo assim, porque minha mãe não gostava de ler, nunca gostou. Então, eu sempre curti ler, né? Eu tenho uma estante lá. Eu gostaria de fazer um SMR limpando ela pra me dar motivação. Isso é uma coisa legal, né? Uma coisa diferente, legal, interessante. E aí eu pegava e lia pra ela. Então aqui era o inverso. É uma lembrança muito legal da minha infância, assim. Você teve alguma festa de aniversário quando você era criança? E mesmo que você não teve, ou se você teve, você lembra qual foi o seu melhor aniversário? Legal, gostei. Eu, incrivelmente, não tenho memórias muito boas no meu aniversário. Tipo assim, as festas que eu fiz, as comemorações sempre foram com pessoas que eu não falo mais, que eu não tenho amizade, pessoas que realmente tem uma inimizade. Então, tipo assim, toda vez que eu lembro, eu fico tipo, ai, que memória vergonhosa, sabe? Por que eu tava com esse povo? Sabe? Era melhor ter ficado em casa, ter comido em casa, ter pedido um delivery e ficado quietinho em casa. Sabe? Essas são as lembranças. Mesmo na infância, sabe? Eu tive uma festa de aniversário que foi uma... Mas o bolo tava escrito Monster High, porque eu amava Monster High. Não tinha decoração, mas a minha avó tinha pedido pra escrever Monster High. E foi. E essa comida preferida da infância? Essa com certeza você vai saber me dizer, né? Essa é gostosa. A minha era lasanha. Eu amava muito lasanha, porque eu também era muito fã do Garfield. E o Garfield, a comida preferida do Garfield é lasanha. E eu amava lasanha, e eu amava Garfield. Então
Então eu fui meio influenciada, mas a lasanha é muito gostosa, porque eu amo massa. Então, juntar um pouco dos dois. Essa é um pouco triste, meio remember, assim. Se você pudesse rever um dia da sua infância, qual que seria? E por quê? Qual dia e por que você reveria ele? Realmente interessante. É uma história um pouco interessante. E por último, a última pergunta. Qual que era seu sonho de criança? Você tinha um sonho? Qual que era ele? Aquele sonho que você teve por muito tempo. Você lembra dele? Você consegue me dizer qual que era? Consegue? Sonho incrível. Realmente, achei fofo. Eu não consigo lembrar do sonho que eu tive de criança. Infelizmente, não, eu tenho um sonho. Eu tive um sonho. Não, eu consigo lembrar um pouquinho. Quando eu era criança, eu tinha muitas coisas que tinha um cientista. E aí eu queria ser um cientista maluca. Uma cientista maluca. Era um sonho. Eu acho que eu consegui lembrar dele. Mas não era o meu sonho, igual o seu sonho, sabe? Tipo, o sonho, sabe? Mas era um sonho. Eu tinha esse sonho. Mas eu gostei muito dessas perguntas. Eu achei elas muito interessantes. Foi bom saber um pouquinho da sua infância. Foi interessante. E você gostou de lembrar um pouquinho da sua infância? A gente tem um déjà vu. Déjà vu não, remember. Não sei a palavra certa, mas foi interessante. Gostaria que você dormisse muito bem, você relaxasse. E um beijo.